Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste sábado, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós temos que entender o contexto daquela época para poder entender melhor esta passagem da Sagrada Escritura. As crianças, no tempo de Jesus, na sociedade de Jesus, não eram consideradas pessoas no sentido de terem direitos ou deveres. Eram símbolo de fraqueza e até de insignificância, não tinham valor nenhum perante a sociedade. Fraqueza principalmente por conta da dependência que tinham dos seus pais, para serem cuidadas, e também pensando numa sociedade agrária em que a força era necessária para que as pessoas pudessem trabalhar, para que as pessoas pudessem tirar o sustento da terra. Então, as crianças eram desconsideradas. E aqui entra justamente a grande questão. Elas eram tão desconsideradas e essa mentalidade era tão presente naquele período que os próprios discípulos eles as repreendiam as crianças para que elas não viessem incomodar Jesus, atrapalhar Jesus, como se elas incomodassem e se elas fossem apenas uma perda de tempo. Então Jesus ele quer nos mostrar uma realidade que não se relaciona apenas com as crianças, mas com todos nós. É preciso lembrar que no capítulo anterior de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 4, existe um momento com as crianças e Jesus vai dizer: quem não se tornar como uma delas não herdará o reino dos céus. Portanto, Jesus quer trabalhar com a ideia de que a criança vive a dependência de seus pais. É dependente de seus pais, aceita aquilo que os seus pais lhes dão. Assim também deve ser cada um de nós com o nosso Pai que está nos céus. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância até, e acolher de Deus aquilo que Ele nos dá. Num tempo, tanto no período ali já do evangelista Mateus, quanto no nosso, em que tantas pessoas dentro da comunidade cristã disputam o poder, disputam orgulhosamente, vaidosamente os cargos para poderem ter poder, para poderem mandar, para poderem aparecer, se mostrar, dizer que tem alguma coisa, até pela própria carência, dizer que são importantes, como se isso fosse o mais importante. Jesus ele quer nos ensinar justamente que não é assim que funcionam as coisas. Nós precisamos ser humildes como estas crianças. Humildes para reconhecer quem somos e de que de Deus nós dependemos. Essa é a grande lição. Não adianta ficar por aí disputando poder, criando rivalidades, armando e manipulando para poder conquistar algo, um poder, um cargo, uma autoridade que não lhes é devido, que não nos é devido. Porque se nos for devido, Deus nos dará no seu devido tempo. Agora, quando nós buscamos o poder, buscamos esse tipo de bobagem, todas essas bobagens, com certeza, se é nós que estamos buscando, nós vamos, inclusive, ser, digamos que, corruptos no sentido de deformar o sentido daquela autoridade, daquele poder.
Poder que deveria ser para servir ao próximo, assim como Jesus nos ensina na última ceia, acaba se tornando algo a ser usado em proveito próprio, para os nossos interesses, mais do que para a maior glória de Deus, para a salvação das almas, é para os nossos interesses. Quando nós corremos atrás, buscamos, lutamos, mentimos, manipulamos para poder alcançar o poder, pode ter certeza. Não estamos esperando de Deus, estamos fazendo por nós mesmos. E se estamos fazendo por nós mesmos, é porque nós temos interesses tristes, egoístas nessa busca, infelizmente. Então, nós precisamos aprender que não é esse o caminho. Quando o nosso Senhor quiser nos dar algo, nós acolhemos. Quando o Pai do céu quiser nos dar algo, nós acolhemos como vindo do Pai. E se vem do Pai, se é uma missão, nós cumpriremos do jeito do Pai, e não do nosso. Não para encher o nosso coração. Precisamos ser pastores segundo o coração de Deus, não segundo o nosso coração cheio de egoísmo e de desejos e vontades. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos ter a humildade das crianças, que têm consciência de que dependem de seus pais, e que possamos aceitar essa dependência e acolher o que vem do nosso Pai que está nos céus. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.